Agora, gente, ó, falar um pouquinho da Leila, né? A Leila é advogada, blogueira, influência digital, apresentadora, né? E aí, assim, eu vou começar pela pergunta, Leila, que eu mais recebi das pessoas, que eu acho que a curiosidade, vou dizer que é a minha também, um pouco, né? O seu lado, como o seu trabalho como influência digital. Porque a gente vê muito nas redes sociais e às vezes fica pensando, como que você chegou? Como Como que que você se começou tornou? tudo isso? Você, não, eu vou atuar assim, eu vou trabalhar para me tornar uma influência digital, ou a coisa foi sendo natural até você se estabelecer? Vamos lá contar essa grande história, essa longa história, eu vou tentar resumir. Eu acredito que eu nasci uma influenciadora, porque eu sempre gostei de influenciar as pessoas desde a época de escola. Eita, gente, desculpa. Mas naquela época não tinha isso, né, de influenciadora digital. E aí eu queria ser psicóloga, mas acabou que a faculdade perto da minha casa o que tinha era direito. E aí eu escolhi fazer direito. Escolhi fazer direito, mas engravidei no terceiro ano da escola. E aí, uma confusão danada, e não podia levar a criança para a escola, e queriam que eu parasse. E aí começou a minha parte de influenciadora começou aí, porque juntou todos os meus amigos e falaram que ninguém ia para a escola se eu não pudesse ir para a escola com meu Nossa. filho, acredita? E aí eu continuei indo, nunca parei de estudar, tive sempre o apoio da minha mãe. Fui para a faculdade, formei em direito. Eu acredito que grande parte dessa área, dessa minha facilidade com comunicação veio do direito, porque eu fazia muitas audiências, reuniões e tudo isso. E aí fui advogando aqui e ali, e um dado momento comecei a advogar para condomínios. E foi no momento da minha vida que eu estava bem ruim, profissionalmente, pessoalmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, bem abalada. Eu digo que eu cheguei mesmo no fundo do poço. E aí foi quando eu fiz uma viagem, e nessa viagem tirei algumas fotos. Eu tinha acabado de ganhar o Bernardo, meu segundo filho. E aí, quando eu voltei dessa viagem, Suzeli, eu não tive coragem de postar uma foto. Eu olhava para mim e não me reconhecia. Eu falava, caramba, essa não sou eu. Eu vou mudar essa história. Mas você fala fisicamente, não estava se Fisicamente, sentindo eu bem? estava mais de 20 quilos a mais do que eu tô hoje. E aí eu estava mesmo num buraco, sabe, assim. E aí eu trabalhava com advocacia e eu falei, cara, eu vou mudar essa minha história. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a praticar atividade física mais frequentemente, todos os dias, fazer dieta todos os dias. Eu falei, caramba, quantas mulheres não se veem nessa situação que eu tô, que acabam de ganhar um bebê, que tem vontade de mudar a sua realidade, mas não tem coragem. Só que eu tinha muito medo da exposição, do que as pessoas Nossa. iam falar de mim. E todo mundo falava pra mim, cara, você é uma influenciadora, você só não tem seguidor. Porque eu sempre falei. Às vezes eu resgato uns vídeos lá de antigamente. Claro que com o tempo a gente cria Vai técnicas, a gente melhora a melhorando. dicção, a gente melhora a forma de olhar para a câmera. Mas eu, eu naquele momento eu tinha muitos medos, mas eu falei, cara, eu não tenho nada a perder. Eu vou começar a compartilhar esse meu processo. Foi quando eu resolvi abrir o meu Instagram e compartilhar com as pessoas esse meu processo de emagrecimento, de uma mãe solo, de duas crianças que não tinha uma vida perfeita, não tinha as condições perfeitas, mas estava ali batalhando. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu não tinha nutricionista, eu não tinha personal, eu só tinha uma garrafinha, um sonho, como o pessoal diz. E eu cheguei lá, entendeu? Com muito esforço e com muita humildade. Hoje eu olho para trás e faço uma análise, eu falo, cara, as mulheres, as pessoas têm que ser humildes a ponto de falar que precisa do outro, entendeu? Contar com a sua rede de apoio. Muitas pessoas lá no Instagram falam, ai, mas eu não tenho rede de apoio. Mas você tem uma amiga, você tem um tio, um Uma irmão. mãe, Ou uma pega, fica irmã. aqui com meu filho uma horinha. É só uma horinha.
que eu vou ali. Ou então põe seu filho no carrinho, vai fazer uma caminhada, sabe? Eu sou uma pessoa tão positiva que eu acho que tem jeito para tudo, entendeu? Sempre tem uma maneira ali. E aí foram 7 meses de muito rala, de muita postagem, e foi quando eu fui ganhando alguns seguidores. Fui emagrecendo, eu falo que a minha mudança física foi só o pontapé para todas as mudanças que aconteceram na minha vida e ainda acontecem. Por isso que eu dou tanto valor para essa área de academia, de correr, que hoje eu sou corredora. Porque foi uma mudança, assim, Suzeli, que transformou a minha vida em todos os sentidos. E aí uma coisa vai levando a outra, Sim, né? Você vai começou fazendo a alguns... mudança física, aí eu tinha um cabelo na bunda, eu falei assim. Aí quando eu emagreci os 10 quilos, eu falei, esse cabelo não me pertence mais, eu vou cortar. Aí cortei, eu falei, nossa, mas como eu fiquei bonita. Cortei mais, continuei treinando. E aí, durante 7 meses, eu emagreci 20 quilos. E aí as coisas foram melhorando profissionalmente para mim. Aí comecei a ser gestora comercial num shopping. Porque eu trabalhava com direito condominial e acabou que um shopping me viu e me chamou. E aí eu comecei a alocar lojas lá e ter contato com os lojistas. Como eu estava naquela minha fase que eu estava bonita e tudo, os lojistas falavam, caramba, você fala bem, fala para mim, fala para minha loja, faz um provador. Foi aí quando eu conheci a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, que até hoje está comigo, que é a Bia Veste, que eu posto muito no meu Instagram. Foi ela que tirou minhas primeiras fotos, foi ela que me incentivou o meu primeiro provador. Eu dou muito valor a ela, porque é muito difícil você receber apoio nesse início, pessoas que acreditem em você, que acreditem no seu sonho. E foi aí que eu comecei. Só que aí, né, quando estava tudo indo bem, pandemia. Aquele momento que foi horrível para todos, que foi lamentável, que foi devastador. Mas, ao mesmo tempo, para quem trabalha com internet, foi um boom. Porque as pessoas se voltaram para casa e se voltaram para a internet. E eu falei, caramba, eu estava no processo de emagrecimento, eu não posso parar de treinar, as academias estão fechadas. E se eu voltar a engordar? Porque tudo que a pessoa... Quem já foi gordinho vai entender que todo medo que a gente tem é de voltar a ser gordinho. E aí caramba, e agora? Cara, eu vou treinar em casa. Aí entrei em contato com uma personal, lembro que ela me fez R$ 100 para me ligar 3 vezes por semana e treinar comigo. Aí ela ligava, eu gravava, pegava outro celular, gravava, postava. E eu fiquei 2 meses em casa sem fazer nada, mas continuei ativa na internet. Foi quando uma amiga que eu tinha na época falou, ela já era influenciadora, ela, Leila, você é muito blogueira, cara. Você só não tem seguidores, eu vou te ajudar. E ela começou a me ajudar, me apresentou muitas empresas, era aquela época das lives, então tudo acabou corroborando, e aí eu fui fazendo muitas empresas. E quanto mais publicidade você faz, mais publicidade você tem. E aí foi a melhor época para mim Você vê que foi engraçado, providencial, né? né? Foi, Um momento certo. cara, Você fez uma transição de carreira sim, e é fiz uma bem transição. difícil. E aí, nessa época da pandemia que eu falei, eu perdi o emprego de gestora comercial no shopping, porque cortaram, e perdi todos os meus contratos do meu escritório de advocacia que eu tinha na época. Então, eu falei, cara, eu tô aqui de mãos, assim, cara, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é utilizar a internet, que é o que tá gratuito para mim e é o que eu posso fazer. E eu não comecei sabendo, eu comecei postando lá na doida mesmo, gente, postando o que eu achava, como eu era. Claro que a gente vai aprendendo muitas coisas durante esse caminho. E aí comecei a postar, comecei a ganhar bastante seguidor, e aí, graças a Deus, as coisas foram voltando. E aí foi quando eu entrei na área da comunicação, porque eu vi uma brecha ali que tinha, porque muitos lojistas queriam mostrar a sua loja, a sua empresa, mas não queriam aparecer. Hoje em dia, os lojistas querem mais, eles fazem cursos, elas fazem provador, mas naquela época lá da pandemia, eles não queriam aparecer, eles tinham medo. E aí eu comecei a fazer comercial de TV, comecei a gravar vídeo na cara e na coragem mesmo. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei num shopping,
Gente, eu fui tão criticada, tão criticada, tão criticada, que eu fiquei 2 dias dentro do quarto chorando. 2 dias. E eu fui criticada por uma amiga muito próxima, que gravou em tela o vídeo e mandou para o cliente. Falou, nossa, olha que ridícula ela falando, ela não sabe falar, olha a postura dela. Cara, claro que eu não sabia, foi meu primeiro vídeo, entendeu? Mas eu tive coragem de ir lá O que nem na todo frente de mundo uma tem. câmera, porque quando você chega na frente de uma câmera, você trava. Trava. Você fica sem jeito, e aí, às vezes você tem que decorar um texto, e aí você tem que repetir. Eu repito umas 2, 3 vezes, gente. Não é assim, você chega na câmera e fala, hoje no meu stories é assim, mas se você vai fazer uma propaganda, você quer dar o seu melhor ali. E aí recebi muitas críticas do marketing do shopping. Cara, eu fiquei arrasada. Eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Não é pra mim, cara. Eu vou. E aí a minha mãe falou: e aí, vai ficar aí chorando mesmo? Desse jeito? Você não é assim, porque eu não sou assim. Aí eu levantei minha cabeça e falei: cara, eu não vou mais ligar pro que os outros falar. Levei uma lição comigo disso, porque hoje eu sou a minha maior crítica. Se tiver alguma coisa errada no meu conteúdo, pode ter certeza que eu vou saber, porque eu sou extremamente crítica comigo mesmo. Porque tudo que as pessoas falar, eu já vou estar preparada para ouvir. No fundo, a crítica que foi feita acabou, de alguma forma, te Acabou me ajudando, né? ajudando. E aí me afastei daquelas pessoas ali que fizeram aquilo comigo, né? Que quase que acabaram com a minha vida. Só isso? E segui em frente. E hoje eu tô aqui, cara. Tipo, nesse meio tempo, eu faço provador para loja. Eu já trabalhei na televisão, na TV União, com um programa diário de entretenimento. Já fui apresentadora de podcast. Já fiz um tanto de coisas só por ter rompido aquela barreira, sabe? E até hoje tem esse vídeo lá no meu Instagram. Se você me stalkear bem direitinho, você vai achar ele. Só que Você- hoje eu não tenho vergonha dele, Suzeli. É a mesma coisa daquela foto lá que eu te contei que aquele dia eu senti vergonha e não quis postar. Hoje eu tenho muito orgulho. Porque aquela pessoa que estava ali, eu chego a me arrepio falando isso. Porque aquela pessoa que estava ali, cara, ela foi muito forte Corajosa. naquele lugar que aquela pessoa estava, muitas pessoas permanecem ali, sabe? Muitas mulheres que me mandaram depoimentos, que falaram, Leila, cara, eu tô numa situação assim, eu não consigo sair, eu não tenho apoio, eu não tenho isso. E eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver de onde eu vim, sabe? Porque muitas pessoas não saem dali. Muitas pessoas se paralisam, muitas pessoas ficam com medo. Eu sinto medo o tempo todo, mas hoje eu já sei enfrentar esse medo. E muitas pessoas não souberam. E aí, nesse momento que nasceu a Leila Influencer, também nasceu a Leila que eu sou hoje, uma mulher forte, uma mulher que encara a vida de cabeça erguida, que não aceita julgamentos, que não aceita muitas coisas. E você sabe ser forte, mas doce ao mesmo tempo. Que E eu acho que a gente leve, precisa, né? que a gente precisa estar sempre firme, mas não pode perder a doçura, a leveza Sim, a e o leveza. olhar carinhoso e acolhedor para outras mulheres. Foi uma coisa que aquele dia que a gente conversou, que caramba, a gente não imagina o quanto, primeiro, né? Que aquela mulher que está ali sempre trabalhando, que ela tem uma história. Então, a gente acha que ela nasceu prontinha daquele jeito Sim, ali. as pessoas acham. Segundo, uma história de superação. Uhum. E eu sei que eu espero mesmo, porque eu vejo a Leila. Primeiro que você tem muito além de todo o seu trabalho, óbvio. Mas do que vem de dentro. Você tem um provador, você tem os locais onde você visita, que você nos mostra, mas o que tem lá dentro da Leila, que aí já não é ligado a uma marca, a uma empresa, é muito maior. Sim, É obrigada. muito maior. Mas eu estou impressionada, porque a gente imagina outra coisa, né? Na Aham. verdade, o universo conspirou para que você chegasse hoje a ser Sim. uma influência digital. E eu sempre, antigamente, eu ficava assim, mas e os números? Eu já cheguei a ter quase 60 mil seguidores. Hoje eu tenho 52 mil. Eu perdi muitos seguidores, mas
Hoje eu me sinto bem, sabe? Eu penso assim, quem tá comigo, tá comigo. Mesmo se não tiver mais Instagram, se abrir outra rede social, as pessoas estarão comigo porque elas estão seguindo e se inspirando na Leila. Não é no número de seguidores, não é na plataforma, é no que eu criei. Então, eu sempre falo que a gente tem que entregar conexão. Só que para você gerar conexão, as pessoas têm que ter empatia por você, pela sua história. E como que você vai conquistar isso? Se rasgando, indo lá, falando a verdade, sendo você, olhando no olho. E isso não é Não é fácil. fácil. Nem É um todo mundo está preço que você tem que preparado. pagar.